Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live. Hoje uma live muito da hora aí, empreendedorismo e nutrição. Não deixa de ser um tema muito importante para o tempo que nós estamos vivendo, certo? Só dar um recadinho, amanhã temos uma live com o pessoal aí de administração contábeis, tá? Pós-pandemia, um panorama tributário, tá? Vai ser às 7 horas, tá? Não percam. Fechou? Hoje aqui na tela temos aí também um QR Code no canto superior esquerdo, tá? Vocês colocando a câmera de vocês aí e mirando lá, vai ir para nossas redes sociais. Então curtam lá para vocês ficarem antenados aí às novidades. Beleza? Professoras, já estão ok? Então, é com vocês. Podem falar. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de nutrição aqui da Faculdade FACIP CPA. Nós estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a Letícia Montenegro. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, pessoal. Agradeço a todos que estão acompanhando nossa live. A Letícia, ela é acadêmica do 9º semestre do curso de nutrição da FMT e ela também participa do CRN1 Jovem, que é uma iniciativa do nosso Conselho de Nutrição para trazer os acadêmicos, os graduandos, a participarem, estar mais junto com as atividades do próprio Conselho. E, após formados, já podem estar participando, integrando e auxiliando no próprio Conselho. Tem 2 anos já que ela atua no CRN1 Jovem e também há 2 anos ela tem um Instagram, ela é CEO do Nutriinforma, que traz informações sobre o nosso curso, sobre nutrição, eventos de nutrição, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas em todo o Brasil. Também as pós-graduações que estão abertas, eventos em geral de nutrição, marketing, divulgação também de profissionais e produtos, né, Letícia? Muito legal esse Instagram dela. Eu gostaria de parabenizar a sua iniciativa, empreendedora, né, na nutrição. Já começou na própria graduação, né, o empreender, algo que a gente tem que começar a traçar, né, estratégias de profissão já na graduação. E a Letícia ela teve essa excelente, brilhante iniciativa e eu gostaria de parabenizar ela. Obrigada. Fala um pouquinho da Então, gente, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A Nutriinforma 9 ela vai fazer 2 anos esse ano. Foi uma iniciativa com início assim, de acadêmica mesmo, que procurava congressos, procurava cursos e que sempre tinha intuito de crescer na sua profissão, né, na sua futura profissão. E eu também sempre tive o intuito de passar em uma residência. Então, a gente sabe que um currículo de uma residência é bem complicado, é bem difícil. Então, por isso, eu sempre participei desses congressos, eventos, e as pessoas sempre me perguntavam sobre eles. Na época, uma amiga, também estudante de nutrição, hoje em dia nutricionista, Daniele Machado, ela iniciou essa página comigo. Hoje em dia, ela seguiu novos projetos, inclusive, uma ótima profissional. E a gente vem continuando essa página com vários temas. E, além da parte de eventos, a gente está investindo também no marketing digital para os profissionistas, para os profissionais nutricionistas, desculpe. E nessa caminhada, nessa jornada, a gente tem ensinado os profissionais como atuar, né, na internet, trazendo dicas, posts com informações, e é tudo bem legal, bem novo para todo mundo. E estudantes também podem já começar a trabalhar nessa área, a se interagir um pouco com esse assunto, para no futuro profissional já ter bastante engajamento e sucesso. Eu gostaria de convidar vocês a curtirem nosso canal, se inscreverem no canal da FACIP CPA e também seguirem a Letícia, a Nutriinforma 9, isso, né? Que lá ela vai ter várias indicações, dicas, conteúdos, tudo na área da nutrição, que é algo que a gente procura muito e às vezes perde muito tempo procurando. E lá está a informação tudo num lugar só, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, que a Letícia trabalha muito isso, muito bem trabalhado, né? No marketing digital, nas plataformas digitais, mídias, e um pouquinho também da nossa vivência dentro da área da nutrição, tá? Em algumas grandes áreas da nutrição. Vamos também falar um pouquinho do que o Código de Ética traz nas mídias, nas divulgações digitais, principalmente, né, Letícia? Isso. Então, primeiramente, gente, a gente vai fazer uma introdução sobre marketing digital. Muita gente tem muito preconceito com marketing digital, acha que está associado, às vezes, a produtos que enganam, ou a parte de internet, que a gente sabe que tem, sim,
partes ruins, né, malefícios, mas que a gente sabe que a gente pode trabalhar de forma idônea, de forma honesta nessa área também. Então, falando sobre um pouco de marketing digital, ele nada mais é que o marketing voltado para as redes sociais, voltado para a internet. E você pode trabalhar tanto a divulgação do seu produto, quanto a divulgação de você mesmo, da sua parte profissional, do que você está vendendo, enfim. Tem vários âmbitos que você pode estar trabalhando nessa parte de marketing digital. No meu caso, como eu expliquei, eu trabalhei com a Nutrinforma. Então, eu trazia assim, uma ideia minha, com produtos de outras pessoas e divulgava para um público. Né? Mas eu também trabalho como afiliada de outras marcas, então é uma ideia também para estudantes trabalharem nessa parte, que você pode vender um produto e ganhar uma comissão, por exemplo, ou você pode divulgar o seu próprio produto, como os consultórios agora estão fazendo, as clínicas estão fazendo, né? Que a gente sabe que o atendimento online está permitido neste momento, né? Que é um momento bem peculiar da nossa história e que ninguém nunca achou que fosse acontecer. Então, é uma coisa bem interessante a gente trazer essa discussão, que a gente sempre tem que estar atento à internet, porque nunca houve antes uma movimentação assim de consultas online, e hoje existem. Então, quem já trabalhava com marketing digital, já se posicionava no mercado dessa forma, saiu na frente, pois já tinha postagens, já tinha o contato, as pessoas já conheciam esse profissional. Nada impede de quem não trabalhava com isso ainda empreender nessa área e entender o assunto, mas para isso precisa-se de um passo a passo, né? Como a gente pensa às vezes que a internet é tudo muito fácil, não é? Precisa de estudo, precisa de investimento, de tempo e não traz resultados momentâneos. Então você tem que entender que o marketing digital ele é uma construção mesmo de personalidade dentro da internet para você se projetar. Então, tudo isso, como a gente sabe, na vida real, demanda tempo e demanda investimento, assim como na internet. E ele, basicamente, trabalha com todas as áreas. Então, independente da área que você se encontra, você pode, sim, trabalhar de alguma forma, seja uma plataforma de rede social, como Instagram, Facebook, seja com um site, por exemplo, ou até mesmo no WhatsApp, em redes sociais como o LinkedIn, que também são voltados para profissionais. E cabe a você escolher, né, a melhor área para você estar lançando esse produto ou se lançando também na rede social. Muito importante, Letícia, isso você falou, né? Que a gente muitas vezes não tinha esse hábito, né, de trabalhar online, e agora nós somos obrigados, né, a estar atendendo online, Exatamente. Fazer esse trabalho, e a gente não tem essa informação. Você disse, né? Demanda muito tempo, estudo. Sim. Então está sendo um aprendizado, acho que para todo mundo, né? Exatamente. Se reinventar. E assim, quem já estava trabalhando com isso, com certeza sai na frente. Então, exatamente. Acho que algo que a gente tem que estar pensando de agora para frente, né? E assim, a gente viu uma mudança, por exemplo, no Nutrinforma, nós divulgamos muito eventos profissionais presenciais, né? E agora a gente divulga muita live, a gente divulga muito evento online, então as coisas estão caminhando para esse lado. A gente sabe que 2020 é um ano que não dá para se fazer previsões, né, presenciais, então a gente está tendo muita demanda desses eventos online. E é aquela questão, se você sempre estudou nutrição, se você domina esse assunto, talvez agora seja um momento de você dominar outros assuntos. Então, o profissional que ele empreende, ele estuda novas habilidades, é um profissional que sai na frente. Então, não só habilidades com a nutrição, habilidades também como oratória, habilidades como o marketing digital, habilidades como o empreendedorismo. Então, assim, investir nessa parte é extremamente necessário neste momento. E se faz eficaz, sim, para passar por esse momento tão difícil. E aprender, a gente aprende, né? Exatamente. Ninguém nasce sabendo. Exatamente. A gente aprende e tem que buscar essas ferramentas que a Letícia falou, e ela faz muito bem todo esse empreendedorismo, esse marketing digital. A página dela assim, tá de excelente qualidade, né, para a gente. E agora vamos falar um pouquinho, né, das áreas, né, de nutrição. Exatamente. Pode começar com a UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição? Então, a gente vai começar a falar agora para vocês um pouquinho sobre como cada área da nutrição pode empreender. Então, Letícia, você chegou e falou que a gente pode fazer isso, mas como a gente vai fazer isso? Muitas pessoas, elas têm esse problema no processo criativo, que tem que ser sanado de forma natural, e com o que você tem, no local que você tem, sem precisar demandar muito dinheiro. A mágica do marketing digital está aí. Então, você não precisa da melhor câmera, você não precisa do melhor estúdio, não precisa das ferramentas mais caras. É você ter um celular na mão, boas ideias, saber escrever um texto, saber escrever a sua programação e divulgar seu produto. Na UAN, que é a Unidade de Alimentação,
nutrição, a gente está vendo muito esse movimento com profissionais que estão divulgando seus produtos em redes sociais e também estão divulgando os seus produtos para entrega. Então, por exemplo, o profissional que já tinha um Instagram, para o seu produto ou para o seu serviço, ele já estava nas redes sociais. Mas se você não tem, você pode criar esse Instagram, você pode ter ferramentas que ele oferece para você ter mais sucesso. Então, você pode fazer live com a sua equipe, então mostrar para o seu consumidor que aquele produto que você está oferecendo para a população não tem risco de contaminação. A gente sabe que o nutricionista ele sempre teve dentro do âmbito de trabalho, as boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Então, é extremamente importante trazer para a sociedade que essa informação, que ela entenda que a gente trabalha há muito tempo com esse tipo de atitude, né, com esse tipo de prática, e explicar que o seu produto ele vai ter essa segurança. Então, o que mais a sociedade precisa nesse momento é segurança, são informações de qualidade, informações embasadas em conhecimento científico. Então, você divulgar os horários que você entrega, você divulgar onde está situado, se você tem passe e pegue ou não, ou se você só entrega por delivery, se você tem um cardápio fixo, quanto custa esse cardápio. Muita gente tem medo de colocar nome do produto e o preço do produto. Mas isso tem que acontecer sim, porque o consumidor ele gosta da informação, ele gosta de entender onde esse produto vai ser encontrado. E seriam basicamente essas ideias. A gente já tem alguns restaurantes que estão seguindo nesse caminho. Além disso, nós podemos fazer sorteios para engajar mais o público. Podemos fazer outros projetos que sejam divulgados em redes sociais e que estejam dentro da sua unidade. Então, é uma prática bem interessante para conseguir levar para a sociedade um pouquinho do seu trabalho. Eu acho muito interessante, né? Porque já é uma atitude, né, que o nutricionista já faz no seu âmbito, né, de trabalho. Então, a gente demonstrar, esses dias eu estava vendo de uma pizzaria, demonstrando a higienização, né, das verduras, como que era a manipulação dos alimentos. Então, assim, eu achei a cozinha, assim, a UAN super limpinha. Exatamente. Então, eu acho que isso conta muito, né, para quem é profissional, para quem é o cliente, né, do estabelecimento. Exatamente. Saber que tem uma nutricionista já é uma vantagem muito grande também, que muitas empresas a gente sabe que não tem, né, nutricionista. Sim, com certeza. Então, é uma vantagem muito grande e você dar visibilidade, né, à profissão nutricionista, que é importante, que não vai lá só assinar cardápio, que não vai só assinar responsabilidade técnica, que realmente está ali, né, efetivando todos os passos a passos, né, os POPs, os treinamentos, né, que são realizados, que devem, né, ser realizados numa unidade de alimentação e nutrição. Exatamente. Então, essa seria a forma de você empreender, né? Então, explicar para o consumidor todo o processo de produção desse alimento, desde que o alimento chega na sua unidade de alimentação até o momento que ele é levado a esse cliente. Então, realmente se aproximar dessa pessoa e mostrar que o alimento é produzido com amor. Então, nós vemos uma situação que todo mundo está se sentindo muito sozinho, está todo mundo se sentindo, sabe, muito recluso em casa, sabe? Então, eu vi esses dias um restaurante que mandava recados, né? Então, para os clientes, recados motivacionais. Então, pensar com esse lado sentimental também, por esse lado de empatia com esse cliente, que ele também não é só aquele que vai viabilizar financeiramente o seu negócio. Ele tem que ser um parceiro do seu negócio. Eu acho interessante também, quando a gente trabalha, né, não só na UAN, mas em qualquer área da nutrição, e em outras também, a gente fala de custo. Sim. Né? Que eu acho que isso é um diferencial empreendedor do nutricionista, que tem realmente a dedicação à sua profissão. Porque os estabelecimentos, os donos, eles visam lucro, né? Então, o custo, a nutrição consegue reduzir desperdício, né, do alimento, consegue fazer um treinamento com o manipulador para reduzir custo. Eu acredito muito que isso também é empreender, né, na UAN, porque isso traz um diferencial para o profissional. Então, assim, às vezes, para que vai lá, está lá no estabelecimento e é fiscalizado, e o dono não sabe para que serve uma nutricionista. Né? Então, a gente tem que mostrar esse diferencial, por que a nutricionista está ali, não está ali só para assinar. Exatamente, né? esse momento de você mostrar a importância do seu trabalho.
Então, eu acredito que é um ponto muito forte, o custo, né? Que isso vai dar um valor maior ainda, né? Exatamente. Que o dono vai ter um lucro, né? Nesse alimento maior ainda. Exatamente. Agora a gente vai continuar e vai discutir um pouquinho sobre a nutrição hospitalar. Então, na discussão da nutrição hospitalar, é uma área da nutrição que é a mais crítica no momento. Porque a gente sabe que os profissionais estão extremamente cansados, eles estão extremamente sobrecarregados de trabalho. E que é meio difícil, né, obviamente, pensar um pouco sobre marketing e nutrição hospitalar nesse momento. Só que a gente tem que pensar que as pessoas carecem nesse momento de informação. Então, a informação é uma grande aliada na prevenção da Covid-19. Então, é importante com que esses profissionais, óbvio, dentro das possibilidades que existem, divulgarem as informações que previnem, as informações sobre a doença, informações com embasamento científico. Então, o profissional sempre está amparado no Ministério da Saúde, sempre está amparado em informações de sociedades brasileiras e passar essas informações para os seus conhecidos, familiares, amigos, por meio do Instagram, do WhatsApp, porque, queira ou não, o profissional ele tem um peso maior nessa informação. Então, quando a pessoa recebe uma informação de profissional, ela tende a seguir aquela informação, ela tende a fazer melhor uso daquela informação. E você pode divulgar também a sua rotina para sensibilizar. A gente sabe que o isolamento social é, sim, a única forma que nós temos de lutar contra essa doença neste momento. Então, falar um pouco do quanto está sendo complicado em relação ao hospital. Então, se as pessoas soubessem, se as pessoas tivessem ideia do que está acontecendo, seria muito mais fácil elas aderirem, né, às normas, às iniciativas. Porque, por exemplo, a gente vê na televisão um profissional que a gente não conhece, não sensibiliza. Né? Então, falar um pouquinho da sua área de atuação. Então, se o seu hospital é ou não especializado, se o seu hospital está atendendo os casos, qual é a demanda dos seus pacientes, qual seria o malefício para esses pacientes. A gente sabe que nutricionistas que trabalham com pacientes com doença renal e com câncer estão sendo muito prejudicadas nesse momento. Né? Então, trabalhar essas informações e levar para que realmente tenha tanto um embasamento científico, quanto uma melhor qualidade de informação para as pessoas que estão recebendo ela de profissionais que realmente têm autoridade para falar daquilo, né? Lembrando que o CRN também lançou agora um artigo, né, referente a orientações para quem está na linha de frente do Covid-19, profissionais nutricionistas, como, né, interagir com esse paciente, opções... questão de alimentação, questão de práticas, rotinas, né, do hospital. Exatamente. É muito interessante também. Lembrando, gente, seguir, né, nosso canal e também mandar os comentários, as perguntas, tanto para mim como para a Letícia, tá bom? Que ao final a gente vai responder. Falando só para fechar um pouquinho da nutrição hospitalar, então, assim, resumindo, se você trabalha na linha de frente, você pode levar informação de qualidade, né, para as pessoas. Se você trabalha na parte hospitalar, mas que não está totalmente na linha de frente, estão trabalhando com outras áreas, com outras comorbidades, você pode falar um pouco para esse paciente de como ele pode se cuidar, como ele pode se proteger nesse momento. Então, como ela disse, tem cartilhas, você pode mandar essas cartilhas para o seu paciente. Então, até para que voltando na questão da empatia, para que esse paciente se sinta amparado, né? Então, ele vai se sentir amparado nesse momento. A gente sabe que aqui em Mato Grosso, alguns casos de óbito de câncer foram de pacientes que tinham câncer, então a gente sabe que é um grupo de risco, então proteger essas pessoas é essencial e você pode usar as redes sociais, sim, para dar essa informação para eles. Eu acho que outra maneira também que o nutricionista pode estar trabalhando em hospitais na alta, né, desse paciente, sim, receber as orientações também. Porque as orientações, elas vão de nutrição é para a vida toda, né? Exatamente. Vai ter aquela parte que ele está, né, mais doente, que vai ter um cuidado maior, mas a alimentação saudável é para a vida toda. Então, ele vai se alimentar melhor, vai evitar as patologias, essas patologias, se não forem evitadas, vai retornar para o hospital futuramente. E se esse paciente for bem atendido por essa nutricionista do hospital, ele vai saber o valor, né, da nutrição. E essa nutricionista pode, né, empreender, não só ela, como ele vai ter uma procura, vai indicar, falar assim, olha, eu tive uma profissional no hospital, uma nutricionista, que me atendeu bem, achei legal as dicas dela, eu me senti melhor. Então, ele vai indicar também a nossa profissão, através de uma nutricionista que teve todo o cuidado ali, ele vai também divulgar o trabalho da nutrição. Então, isso também entra no empreendedorismo, né?
E agora a gente vai para a nutrição clínica. A Cristiana vai falar um pouco mais para a gente sobre os desafios da nutrição clínica nesse momento de Covid-19, como empreender e como trabalhar mesmo, né? Como você viabilizar essa profissão. Verdade, gente. Então, assim, nós estamos num momento difícil, como a Letícia disse, os atendimentos estão online. Já havia um atendimento online em consultórios, mas só apenas para o retorno. Então, hoje está tendo já a primeira consulta já pode ser realizada online por tempo determinado. Se não me engano, até agosto, né, Letícia? Isso. Até agosto. Então, nós podemos fazer a primeira consulta via online. Eu, particularmente, nunca havia feito consulta online, mas estou adaptando. Claro que não é a mesma coisa. A gente não consegue, por exemplo, ver como que está, né, a parte física do cliente, do paciente, como que está a unha, se está muito quebradiça, o cabelo. Às vezes a gente vê a hidratação pela própria pele. Então, para mim, isso foi uma dificuldade. Mas, ademais, o restante está tranquilo. Então, acredito que para os outros nutricionistas também está sendo mais fácil, porque é uma ferramenta muito, né, boa que a gente tem, né, que é a internet. Exatamente. Então, a gente consegue ver, falar com a pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, os atendimentos estão sendo eficientes e os pacientes têm gostado, né? Melhor do que ficar sem o atendimento. Muitas vezes estão sentindo crises de dor por gastrite, né? Ou outra problema, complicação, que ele precisa de um nutricionista urgente. Então, é um meio que o CRN atendeu, que se priorizou, que realmente é algo que é necessário nesse momento. Então, no início da minha carreira, formei há muito tempo atrás, né, 15 anos atrás quase. Então, assim, quando eu me formei, foi muito difícil, porque a gente não tinha prática, os programas, softwares de nutrição que existiam eram poucos e eram muito caros. Então, hoje, a gente tem, né, uma variedade imensa de software, de todo, né, preço, né, desde mais em conta, desde que os mais sofisticados são um pouquinho mais caros. Então, o software de nutrição, nós vemos que tem vários acadêmicos também que já estão, né, montando o seu próprio software no próprio Excel. Inclusive, o Aécio, né, Júnior, que formou agora, ele montou um sistema, né, excelente. Ele montou tanto da parte da UAN, né, o TCC dele foi sobre empreendedorismo. Então, assim, ele tem um marketing incrível também. Então, ele montou um sistema também de nutrição. Então, os cálculos, né, tudo, ele criou esse sistema inovador. Hoje, e também os cursos, eu queria falar, né? Antigamente, os cursos, né, estavam nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Exatamente. E hoje, né, a gente tem os cursos que vêm, né, presencial para cá, para Cuiabá, mas principalmente os online, né? Os online têm aproximado pessoas de toda parte do mundo e a gente consegue se atualizar agora também, né, em nutrição clínica, que antes a gente tinha muito pouco aqui em Cuiabá. Inclusive, tem alguns cursos que ensinam o atendimento online para nutrição clínica. Então, se você está tendo uma dificuldade, se você não está conseguindo trabalhar nesse momento, porque a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Então, você pode fazer um curso desse para você ter dicas de como trabalhar. E falando um pouquinho de software, amanhã a Nutrinforma 9 vai fazer uma postagem sobre dicas de instrumentos, tanto para estudo do nutricionista, quanto também para ele indicar, hoje a gente fez para indicar para o paciente, então aplicativos para indicativos para o paciente, né, para o seu paciente usar, enfim. E, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho de aplicativos para ele estudar, aplicativos para ele usar no consultório, então a gente vai dar essa série de dicas também. Olha que ótimo, excelente, né? Coisas que a gente não tinha alguns anos atrás, né? Exatamente. São ferramentas excelentes que facilitam muito a nossa vida. Então, quando eu me formei, a gente calculava tudo na mão, na calculadora. Hoje, os softwares, né, são excelentes. Então, uma forma de empreender também para o graduando em nutrição ou para o próprio nutricionista é montar também, né, o seu software. Então, às vezes precisa de uma ajuda de uma equipe, mas a ideia, a vivência do próprio nutricionista vai melhorar, né, agregar valor nesse software. Então, eu vou falar um pouquinho da minha prática no consultório. Eu atendo aproximadamente 12 anos e em todo esse tempo eu tive erros e acertos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
primeiro de tudo, a gente tem que escolher qual tipo de atendimento. Né? A gente pode fazer o atendimento individual, pode fazer o atendimento familiar, em grupos, pode fazer personal diet. Então, qual atendimento? Qual o seu foco? Tem que definir isso. É o local de atendimento. Você vai alugar um espaço físico, você vai fazer parceria com o médico, né, com psicólogas. Como que vai ser? O local tem estacionamento, é um local que é de fácil acesso. Então, o nutricionista tem que empreender até nisso, né? No espaço físico, onde que ele está. Ele tem que divulgar, né, nas redes sociais também. E falando um pouquinho nesse momento, toda essa estrutura é essencial, porque agora foram liberadas também as consultas presenciais. Então, se você tem uma estrutura boa para receber esse paciente, faz diferença. Então, você divulgar essa estrutura que você vai ter, você divulgar o público do seu paciente que você vai receber. Então, tudo isso agrega valor ao seu produto. Sim. Então, a gente tem que saber todo o passo a passo. Como a Letícia disse, tem cursos já, né, que explicam, você quer atender em consultório, quer viver de consultório? Né? Eu consegui, vamos ver o passo a passo. Então, esses cursos ajudam bastante. Quando a gente sai da faculdade, sai um pouco, né, perdida. Né? Então, a gente tem esses auxílios hoje. Então, o público, qual público você vai atender? Você especializou em alguma área? Então, foca nessa área. Não quer dizer que você não vai atender outro público, mas foca nessa área para se destacar nessa área. O que a gente precisa, né, para montar um consultório de nutrição? Né? Ainda bem que não é muita coisa, não é muito caro, né, montar um consultório de nutrição. Por quê? Porque no início a gente não tem dinheiro mesmo, né, para estar montando. Então, a gente precisa de uma balança, um estadiômetro, um adipômetro, uma fita métrica, um computador para digitar os dados do paciente. Isso é o básico. Então, a gente pode começar com isso, tá? O que a gente pode melhorar nesse consultório? A gente pode levar alimentos, né, para mostrar para esse paciente. A gente pode levar embalagens de alimentos, pode levar utensílios, porque muitas vezes um paciente não sabe o que é uma colher de chá, uma colher de sobremesa, uma colher de sopa. Ele não sabe o que é uma xícara de chá, uma xícara de café. Então, todas essas ferramentas a gente utiliza dentro do consultório com o paciente. Isso agrega muito valor também à consulta, porque a gente vai prescrever um plano alimentar, vai estar escrito lá as medidas caseiras, e ele vai fazer errado se ele não souber quais são essas medidas caseiras. E aí vai atrapalhar todo o desenvolvimento, né, do planejamento alimentar que foi realizado com ele. Para crianças, por exemplo, a gente pode usar jogos, né, brincadeiras. Então, é por isso que é importante definir um público. A recepção do cliente também deve encantar esse cliente. Então, muitas vezes, a gente pode fazer o contato, o cliente entra em contato, né, com a secretária, se tiver secretária, né, no consultório. Se não tiver, a gente mesmo faz o atendimento, né, via WhatsApp, via telefone mesmo. Então, a gente tem que encantar o cliente nesse primeiro momento. Que isso também vai fazer o quê? Vai fazer com que ele divulgue o boca a boca, né, do profissional nutricionista. E isso também é uma forma de empreender, o boca a boca. Né? Então, a gente, esse paciente, se ele gostar, ele mesmo vai fazer a divulgação digital para a gente. Né? Ele vai postar, ele vai falar que está no consultório, vai apresentar, né, a nutricionista para os amigos, para os parentes, quem está ao redor dele. É indicação, né? E pensando isso na parte de atendimento online, você pode desenvolver um e-book, você pode desenvolver um material exclusivo, você pode ter um aplicativo entre o trabalho com o paciente, só entre você e o paciente para ter contato. Então, muitas nutricionistas têm esses aplicativos e aí o paciente recebe as informações. E você pode também fazer parcerias, da mesma forma com que é presencial, né? Fazer as parcerias com médicos, com educadores físicos, por exemplo. Eu já vi que tem algumas nutricionistas que estão fazendo parceria com o educador físico. Então, o educador físico, ele passa a orientação para o paciente. Então, você já vende um produto em duplo, né? Produto tanto com o seu atendimento quanto o atendimento do educador físico. Ele passa aquela prescrição de atividade física da maneira adequada, né? E para a individualidade daquele paciente. Então, olha que interessante. O paciente ele não precisa em dois profissionais, né? Ele vai ter um produto com os dois e ele vai poder fazer atividade física que vai potencializar o emagrecimento dele. Então, ou o objetivo que ele tiver. Então, é extremamente interessante isso. Sim.
Tem até eu já trabalhei numa clínica também, que era uma clínica de estética, e tinha endócrino, né, eu como nutricionista, e tinha o professor de educação física também. Então, potencializa, né, o que está sendo trabalhado naquele paciente. Sim. Então, o resultado é muito mais rápido, muito melhor trabalhado nesse paciente quando tem uma equipe multidisciplinar, né, com aquele paciente. Então, é extremamente importante isso que você falou mesmo, da parceria. E até a indicação também. Quando a gente trabalha em conjunto, por exemplo, eu posso indicar para o endocrinologista, né, para o esteticista, para o dermatologista e vice-versa. Então, é uma parceria ali mesmo, né, entre os profissionais de saúde. Então, é muito interessante isso. Que mais? A gente também tem que ter uma boa apresentação do local onde a gente está. Por exemplo, quem está atendendo em academia, né, a gente pode ir de roupa de ginástica, colocar só o jaleco por cima, né? Isso aproxima mais aquela clientela que é o público esportivo, né? Então, isso também eu vejo como empreender. Por quê? Porque você vai atrair aquele público que está ali. E também, se for um local mais formal, né, portar como, né, de uma forma mais formal também. Então, tudo isso o nutricionista tem que visualizar e conseguir realizar. Então, a empatia é muito importante no consultório, não só no consultório, né, em todas as áreas, mas no consultório eu vejo com a maior necessidade. Por quê? Porque o paciente ele pode retornar ou não, né? Exatamente. Então, você tem que conquistar e cativar, né? Exatamente. Tem que ter, né, todo cativo ali, chamar ele para perto, não perder ele de vista, dar assistência, dar atenção quando ele, né, precisar. Então, tem que ouvir esse paciente. Muitas vezes, tem paciente que chega e fala assim, olha, eu fui no nutricionista, eu nem falei direito o que eu tinha, ela já imprimiu e me passou. Então, assim, a gente vê que tem pessoas, profissionais, que não estão individualizando, né, esses clientes. E a gente tem que individualizar, sentir a necessidade de cada paciente. Muitas vezes o paciente vai lá para conversar, ele quer desabafar, né? E a gente tem que ouvir esse paciente. Muitas vezes a gente encaminha para o psicólogo esse paciente. Então, ele vai ficar muito grato, né, com isso, e é uma forma de divulgação do nosso trabalho, que ele vai divulgar, é uma forma da gente estar agregando, né, esse paciente e também os que estão com ele. Outra coisa importante que eu listei aqui é a segurança e a postura do profissional. Então, o paciente ele tem que sentir a segurança, que aquilo que você está falando realmente vai estar funcionando na vida dele, porque nem tudo que é bom para um é bom para o outro. Então, a individualidade. Então, por isso, muitas vezes, nas redes sociais, né, a gente não pode estar falando, né, a prescrição, que é antiético, né, a prescrição do paciente. Por quê? Porque o que foi bom para ele, funcionou para ele, pode não funcionar para um colega dele. Então, por isso é importante trabalhar a individualidade. A individualidade, né, de cada paciente. A gente vai trazer um pouquinho sobre o código de ética daqui a pouco. Isso. Então, a gente vai falar sobre isso. Também eu vejo a importância, né, fazer um plantão de dúvidas com esse paciente, que as dúvidas são normais surgirem ao longo, né, da efetuação desse plano alimentar. E se fazer lembrado também. Então, nas redes sociais são importantes no Instagram, no Facebook e o WhatsApp, né, que você falou, né? Fazer a lista de transmissão é muito interessante, porque a gente tem que se fazer lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente lembra aquele paciente, ele vai falar assim, olha, a Nutri mandou uma dica aqui para mim, né? Vou fazer. Eu estou precisando voltar na Nutri, né? Eu dei uma desregrada aqui. Então, manda uma mensagem, ele lembra, né, de você. Sim, e aí você postar também receitas. A gente sabe que nesse momento a gente tem crianças em casa, então ela vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Ou então, até para a pessoa mesmo conseguir seguir o plano alimentar, você passar essas receitas específicas para essa situação. Trabalhar também com o paciente a questão de postagens motivacionais. Então, a gente sabe que não é só... Esses dias eu vi uma postagem muito legal, que você perder peso ou chegar ao seu objetivo não é só o querer, né? Então, você também tem toda a questão social, cultural. Então, postar um pouco sobre isso, acolher mesmo o seu paciente, né? Sim, com certeza. E aí, o que a gente vai fazer para empreender? A gente falou todo o passo a passo, como que é no consultório, né? O que a gente faz.
Mas como que você vai empreender? Então, se você tiver uma secretária, no momento que o cliente chega no consultório, já pode essa secretária apresentar para ele os produtos que são, né, disponibilizados ali. Por exemplo, pode divulgar, né, o e-book, como a Letícia falou, pode divulgar personal diet, que vai fazer o acompanhamento individual da pessoa ou da família também, vai ao supermercado, ensinar a fazer as compras, vai auxiliar a funcionária a preparar os alimentos, ensinar essa funcionária como preparar esse alimento, higienizar o alimento, preparar o alimento. Então, tem vários serviços que a Nutri pode, né, estar realizando com esse paciente. E aí a secretária entra nesse momento, né? Você treina essa secretária para apresentar os seus produtos. Eu não tenho secretária, você mesma apresenta, lá, né, dentro da salinha, enquanto faz a consulta, a anamnese, a bioimpedância, as medidas antropométricas, vai conversando de acordo com a necessidade desse paciente. Esse paciente vai chegar falando, né, a necessidade. Geralmente eles já chegam falando o motivo que procurou a nutricionista, e aí você tem que ter uma solução. Não só o plano alimentar, mas também tem serviços extras que vão dar um plus, né, nesse tratamento que é diferenciado que o nutricionista oferece. Você, na verdade, tem que pensar, se fosse você naquele consultório, se você estivesse comprando um produto, qual produto você iria querer comprar? Então, pensar como paciente mesmo. E conversar com familiares, conversar com pacientes, pedir sugestões. Então, é extremamente importante essa questão de sempre fazer uma pesquisa, né, de satisfação com o seu paciente, tanto para ele se sentir amparado, quanto para você poder melhorar aquilo que você não está fazendo de forma tão adequada ou que agrade tanto, né? Porque a gente sempre pode melhorar e é extremamente importante você sempre mudar as formas com que você vai abordar esse paciente. Então, trazer novidades, inovações, é sempre bem legal fazer isso no consultório. Uhum. Aí a gente pode falar um pouquinho também do código de ética aqui, né? No Exatamente. Consultório. Então, assim, como foi citado, eu participo do CRN Jovem, né, aqui de Mato Grosso. E aí a gente trabalha muito sobre o código de ética do profissional nutricionista. E o código de ética, ele traz, sim, disposições acerca da divulgação em rede social, de como trabalhar com essa informação. Então, para quem não conhece, esse é o Código de Ética do Nutricionista. É uma versão especial, né, liberada pelo nosso conselho, e traz todas as disposições de todas as áreas. E uma que eu separei para vocês, que é bem interessante, é no capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre os meios de comunicação e informação. Então, já existia, sim, disposições sobre isso no nosso código. Então, é bem interessante você estar estudando. Imprime o código em casa, grifa ele. Você vai saber exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. No artigo 54, ele traz um pouco sobre o direito do nutricionista se divulgar, né? Então, ele diz que ele pode divulgar, sim, a sua qualificação profissional. Então, você pode postar nas redes sociais. Você que não posta ainda sobre o seu trabalho, você pode começar postando quem você é, onde você se formou, quais cursos você fez. Então, a pessoa ela vai saber, o paciente vai saber realmente quem é aquele profissional. Então, é uma estratégia muito legal para você iniciar. Está disposto no nosso código. Então, para muita gente que critica o código ou que acha que o código não agrega na questão de informação, vê-se um erro, né? Então, você tem, sim, disposições sobre isso. E você pode divulgar também técnicas, métodos, protocolos. Então, a gente sabe que o profissional nutricionista trabalha muito com essa parte, né, de protocolos, de técnicas. Você pode divulgar as que você trabalha e as diretrizes que você utiliza. Então, é muito importante também você divulgar, por exemplo, em uma rede social, os materiais que você utiliza como embasamento. Então, traz segurança, sim, para o seu cliente, saber que você utiliza, por exemplo, uma diretriz de uma sociedade de cardiologia ou de uma sociedade que seja específica, especialista naquele assunto que você está abordando com o seu paciente. Então, tudo isso para beneficiar uma alimentação saudável do indivíduo. Então, esse é o caráter do que você precisa levar, essa alimentação saudável. O nutricionista ele não é emagrecedor, o nutricionista ele traz saúde. Então, se você trabalha com emagrecimento, nada te impede de divulgar que você trabalha com essa área, mas lembrando sempre que a principal função do nutricionista é trazer uma alimentação saudável. Então, você pode falar para a coletividade também, você pode falar, por exemplo, tanto para uma família quanto para uma escola, divulgar informações sobre isso. E ele dispõe também
que, principalmente, o nutricionista trabalhar com os agravos da saúde. Então, a gente sabe que, hoje em dia, muitas doenças estão ganhando destaque, como obesidade, diabetes, hipertensão. Então, você trabalhar com isso, tanto em rede social, quanto em WhatsApp, quanto em uma conversa. Então, por exemplo, você pode lançar um podcast, você pode lançar uma live, você pode fazer um canal no YouTube. Então, são diversas formas que você pode trabalhar com isso. E você também pode divulgar artigos. Então, gente, é extremamente importante se basear em conhecimento científico de qualidade. Não é todo artigo, lembrando aqui, que é bom. Então, você tem que, sim, ter essa leitura. Se você não teve essa parte na graduação, que a gente sabe que em algumas instituições é falho, você pode estudar. Tem cursos na internet que te ensinam como separar um artigo bom. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas postando algumas coisas sobre assuntos polêmicos e falando muito de artigo, mas, às vezes, aquele artigo é enviesado. Então, você também tem que saber fazer a leitura desse artigo para conseguir divulgar os frutos dessa pesquisa, né, de forma com que você traga realmente benefício à sociedade. Mas sempre pensando que, se você for divulgar alguma coisa, você tem que ter autorização, e se você pensar em publicar algo, você também tem que pensar na privacidade, na intimidade própria de terceiros. Então, não é permitido você estar divulgando sobre os seus pacientes, o antes e depois, a gente sabe disso. E uma coisa que eu queria dizer é que o marketing e a nutrição, eles são muito grandes. Limitar o profissional a ter que fugir de um código de ética para crescer na profissão é ver as coisas de forma muito pequena. A gente pode crescer de outras formas, a gente tem outros atributos para oferecer para a sociedade. Então, repense a forma que você posiciona nas redes sociais. Você pode, sim, fazer um ótimo trabalho, pode, sim, ter visibilidade, sem desrespeitar o seu código. E, além disso, se você tiver uma sugestão de código, o conselho sempre está aberto. Você também tem sindicato, tem um sindicato de nutricionistas, você pode entrar em contato para tentar fazer algo quanto a isso, conversar sobre isso, argumentar. E é isso, gente. Então, é extremamente importante você ler. Você traz nesse material os deveres nutricionistas, traz também como você vai fazer essa divulgação. Então, você tem esse embaseamento num documento, traz segurança para você, te protege em relação a futuros processos, as futuras indagações, e traz segurança para o seu paciente. Então, é extremamente importante o seu paciente saber que você segue o código, né? Ou se ele indagar a você sobre alguma atividade que você saiba que seja proibida, você chegar e se posicionar. E isso traz um respeito, né? Então, você manter aquela credibilidade da sua profissão é extremamente importante. Sim, a credibilidade é extremamente importante, porque o cliente, ele não vai retornar se não tiver credibilidade. Se aquele profissional não realmente andar certinho, né? Então, por isso que nós temos os conselhos. E eu acho, vou só complementar, da divulgação do profissional. Então, muitos fazem propaganda de preços, né, promoção. Isso também não é, né, não é legal, é vedado. Indicação de marcas também pela rede social também é vedado. A não ser que você tenha, né, um vínculo com um trabalho de marketing. A gente sabe que os profissionais nutricionistas, eles têm também essa área, né, de propagandista. Então, ele pode trabalhar com uma área específica, mas ele não pode trabalhar com a área clínica. Então, você não pode ter esse trabalho, né? Conflito de interesse. Né? Então, trabalhar com essa parte de marketing requer estudo, como eu disse, e você pode se embasar no seu código, seja ele de qual profissão for, principalmente para os nutricionistas de nutricionistas, né? Então, você ter esse respeito e essa atenção. E o código é novinho, né? Nosso código Sim, exatamente. 2018, né? Então, ele foi reformulado, né? Ele foi repensado, e sempre tem eventos para nutricionistas sobre o código. O CRN Jovem organizou um ano passado. O conselho também está sempre muito aberto a conversar sobre. E o profissional também, ele pode falar um pouquinho sobre o seu código e conversar um pouco com outros profissionais. Então, o aprendizado é extremamente importante, a discussão também. A troca, né, de formação, de vivências, é muito importante, realmente. Exatamente. Só finalizando aqui o consultório, a gente também pode empreender quando a gente coloca as receitas, né, você falou, para os pacientes, ensina a fazer receitinhas mais saudáveis, e ele pede para ele te marcar nas redes sociais. Você não pode marcar ele, né? Mas ele pode divulgar para você. Fazer um mimo com esse paciente. O paciente terminou a consulta,
dá um mimo para ele, né? Não é antiético você dar um sal de ervas, né? Por exemplo, com a receitinha para ele aprender a fazer uma mistura, nuts de castanhas para ele aprender a fazer e lembrar de você depois, né? Afinal, quem não gosta de ser bem tratado? Então, Sim. tratado com atenção, com carinho e às vezes é até interessante você trazer, por exemplo, esse produto com o nome do paciente. Então, Sim. entregar feito com carinho para e o nome do paciente. Sim. Olha que diferencial. Sim, por exemplo, eu quando eu atendo, né, clientes em casa, que eu vou ensinar o funcionário a manipular os alimentos, eu sempre faço uma caneca com o nome da família, o nome da pessoa. Por quê? Porque ele sempre vai estar lembrando que ele precisa, né, continuar toda aquela atenção que a gente deu em casa ali. Então, a gente personalizar é um diferencial muito grande. Às vezes, um imã de geladeira, né, sobre alimentação saudável também, né, tudo isso. E é importante você também manter o contato com esse paciente, né, porque ter o retorno, ver se teve eficiência, o plano alimentar, fazer adequações e ajustar protocolos para dar continuidade no tratamento. Então, esse paciente, a gente precisa empreender para ele retornar. Porque muitas vezes ele... eu já aprendi a comer saudável. Mas muitas vezes a gente precisa melhorar ainda nesse tratamento, nesse protocolo. Então, a gente tem que sempre estar sendo, né, em contato com esse paciente para ele retornar. Então, terminou a consulta, vai na mesa da secretária e fala para ela agendar com esse paciente o retorno, que já é uma grande chance dele estar retornando e continuar esse acompanhamento. Agora, e aí, falando um pouquinho de nutrição clínica também, só para finalizar, na parte do marketing digital, você pode vender produtos também. Então, vender como você faz o atendimento para profissionais nutricionistas, você pode vender para o seu público como fazer receitas, por exemplo. Então, um e-book. Você pode trazer várias opções também de produtos, jogos ou produtos inovadores, né, para a área. E até desenvolvimento de aplicativos também é bem interessante. E pensar que sempre tem uma dor do seu paciente que você pode sanar. Então, gente, em vendas e compras, em marketing digital, você tem que sanar dores, senão o seu produto não vai para frente. Ah, mas é um produto muito bom. Sim, pode ser que seja um produto muito bom, mas que às vezes ele não serve tanto para aquela população que você está tentando vender, ou para aquele público, na verdade, né? Então, é importante você pensar para que público você está vendendo, e qual o melhor produto e qual a dor desse paciente, desse público, enfim, e o que você pode fazer para solucionar ela, né? E sempre levar em conta sua ética, sua integridade. O profissional nutricionista que trabalha de forma antiética, ele está defasado. Então, se você trabalha assim, ou se você conhece alguém que trabalha assim, conversa com a pessoa ou muda suas atitudes, que você tem muito mais a ganhar trabalhando dentro do código de ética. Com certeza. Então, assim, ter acessibilidade, né? A visão da dor do paciente, como que pode ajudar. Então, tudo isso também entra na profissão, na nossa profissão, e no empreendimento. Como que eu vou poder, né, auxiliar esse paciente? E agora, acho que para finalizar, a Cristiana também falou um pouquinho para a gente sobre nutrição infantil e escolar. Então, a gente sabe que tem muita criança em casa, tem muitos pais e mães que estão tendo muita dificuldade, né? Porque a gente sabe que as escolas são integrais na maioria das vezes. Sim. E aí, como trabalhar, como empreender nessa área para esse público? Então, trabalho em escolas há 10 anos, aproximadamente, e a gente sabe de toda a dificuldade que nós temos em trabalhar em escolas, mas também tem uma recompensa muito grande, é muito recompensador, é uma área que eu gosto muito de estar atuando. Então, geralmente, as escolas são regidas por um programa, a merenda escolar, na verdade, é regida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, dos estados e municípios, que é chamado de PNAE. Então, tem toda, divulgado, feito estudos sobre as necessidades dos escolares, de acordo com a idade, e a nutricionista deve realizar o cardápio de acordo com a necessidade de cada faixa etária. Então, tem que atender em termos de calorias, de macro e micronutrientes. Tá? Então, a gente tem que realizar todo esse trabalho e ainda atender os custos da escola. Então, as escolas públicas, nós temos aqui em Mato Grosso, no governo a SEDUC, né, nível de escolas estaduais da SEDUC, nós temos também as nutricionistas do município, mas as escolas particulares não é obrigatório ter nutricionista se essa escola não servir a refeição. Então, por exemplo, uma escola particular que a criança leva a merenda de casa, não é obrigatório ter nutricionista.
que tem cantina. Também não é obrigatório. Então, por isso que o profissional nutricionista deve empreender nesta área, porque mesmo não sendo obrigatório, o dono da escola tem a necessidade, enxergue a necessidade de ter um nutricionista. Então, a gente tem que fazer o diferencial para continuar e ganhar espaço nessa área da nutrição. Nas escolinhas, quais são as atribuições do profissional nutricionista? Então, além de elaborar cardápio, de acordo com a faixa etária, nós fazemos testes de aceitabilidade para incluir a nova preparação no cardápio, e as crianças adoram fazer o teste de aceitabilidade. Semestre passado, nós tivemos a oportunidade dos alunos aqui da FACIP fazer o estágio comigo numa escola. Então, assim, no final do estágio, todos elogiam, falam que é a área que eles querem. Muitos me mandam mensagens formados, né? Me mandam mensagem perguntando se eu não sei de alguma escola, porque é a área que a maioria realmente se identificou. E aí, pensando nisso, a gente estava até conversando um pouco ontem. Por que não um profissional que faz esse tipo de atividade não passar para a escola, colocar no site? Então, por exemplo, as mães vão saber que ali tem uma nutricionista. A gente sabe que tem muitas crianças, a obesidade infantil está prevalente. Sim. E a mãe saber que vai ter um amparo do nutricionista é um marketing. Então, vocês percebem que em pequenos detalhes da sua atividade profissional, você pode estar, sim, divulgando o como você atua, divulgando sim. o seu local de trabalho e tirar as fotos com as crianças, obviamente todas com autorização, e levar essa informação, mandar para as mães. Então, pedir para que a professora, que é a orientadora da turma, tire a foto de cada criança específica, mande no WhatsApp da mãe. Que mãe não gostaria de receber uma foto da sua criança manejando uma frutinha, fazendo uma brincadeira didática? Então, isso é bem legal. É a culinária, né? A gente também realiza culinária nas escolas. Então, assim, a criança come o que ela preparou, ainda leva para os pais, né? O que ela preparou. Isso encanta muito os pais. Então, a primeira coisa que o pai chega na escola, vê a estrutura da escola e ele sempre pergunta: tem nutricionista? Né? Se tiver, é o diferencial da escola. Mas não é só aquela nutricionista que, né, só faz o cardápio, não. Tem que fazer atividade de educação alimentar na escola com as crianças, porque a gente vê muitas crianças comendo de forma errada. Exatamente. Como você falou, o sobrepeso tem ganhado muito espaço nessa faixa etária. Então, nós temos que estar conversando não só com os pais, como com as crianças, fazendo palestra, fazendo jogos, né, interativos com as crianças. A própria culinária saudável, a gente leva, pode estar mandando também a receitinha para estar fazendo em casa. Então, tudo isso agrega, né, valor à escola e a nós, como profissional nutricionista. Pessoal, vamos abrir para algumas perguntas? Sim. Tá? Então, nós selecionamos algumas perguntinhas e aí, se der tempo, nós vamos fazendo as outras, ok? Bruna Vieira Lopes encaminhou uma pergunta para a professora Cristiana, falando o seguinte: como inovar na área da docência? Oi, Bruna, tudo bem? Muito obrigada pela sua pergunta. Na docência, nós temos várias áreas, várias ferramentas, né? A gente pode estar adotando com o aluno. Então, por exemplo, a gente pode estar saindo da sala de aula, vivenciando na prática, né? Semestre mesmo, eu já estava vendo uma visita numa fábrica, para quem faz tecnologia de alimentos, uma fábrica de alimentos. Então, ver como que o profissional está trabalhando, sair um pouco das quatro paredes, da teoria, e ir para a prática. Então, essa é uma das formas, né? O próprio estágio também é uma forma que a gente também tem uma inovação, que ele vai estar vivenciando na prática. Os laboratórios, as aulas práticas que nós temos aqui na FACIP também vem de encontro a confirmar a teoria que a gente vê na sala de aula. Então, acho que tudo isso é muito importante para a gente estar chamando a atenção do aluno no desenvolver da profissão. Obrigada, prof. Cris. Agora uma pergunta para a Letícia. Ana Clara. Ana Clara perguntou o seguinte: o que é mais gratificante para você no mundo do empreendedorismo? Eu acho que é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, causar impacto e mudança positiva na vida das pessoas. Como eu disse, a gente está aqui para sanadores, né? E você saber que você mudou a rotina de uma pessoa, que você melhorou a profissão de uma pessoa. Então, na Nutrinforma, a gente sempre usou uma palavra, na verdade, uma frase, né? Com muito carinho, que é potencializar o melhor
desse profissional, desse estudante. Então, dentro do empreendedorismo, você conhece e se conecta com pessoas, e essas pessoas te agregam e você também cresce. Então, é uma troca mútua que acontece e que, pelo menos para mim, é uma das mais gratificantes. Então, hoje em dia eu conheço, por exemplo, pela Nutrinforma, várias coordenadoras de curso, várias professoras, alunos, profissionais que vão ser meus colegas. Então, isso tudo trouxe para mim uma visão de mundo muito grande. Então, você pode conectar essas pessoas, né, e impactar de forma positiva e trazer em tudo isso uma mudança, seja no perfil do profissional a atender, seja em um curso online que ele assistiu, por exemplo, e que ele sabe como fazer esse atendimento da melhor forma, seja em dicas, por exemplo, que a Nutrinforma dá para o estudante. Esses dias eu estava conversando com uma nutricionista, com a Daniele Machado, falando sobre essas dicas, né? Então, às vezes, a gente sabe que existem aplicativos, mas quais são eles? Então, e essas mudanças pequenas, sabe, podem realmente fazer uma grande diferença. E é isso, gente. Eu acho que a gente está finalizando nosso tempo. O que é bom dura pouco. Mas eu gostaria de agradecer a vocês por estarem presentes, por todo mundo que assistiu essa live. A Nutrinforma vem com muito projeto legal por aí, então acompanhem. Eu também estou desenvolvendo vários projetos concomitantes, então pretendo lançar um podcast. Fiquem atentos que a gente vai falar um pouco mais sobre nas redes sociais. E o que vocês precisarem também, eu estou à disposição. Então, se você quer empreender, se você tem dúvidas, se você quer fazer uma troca, conversar um pouco, eu me coloco totalmente à disposição também. E, por fim, eu gostaria de divulgar 2 produtos. O primeiro é o CANC, que é um congresso de abordagem multidisciplinar do câncer, que eu e a Roberta Pimenta, uma nutricionista, estamos organizando, mas que vocês vão saber mais nas redes sociais. E o segundo, que amanhã nós vamos postar o e-book da professora Cristiana, na Nutrinforma. Então, esse e-book está à venda na internet, a gente vai divulgar sobre o produto. É um e-book sobre divertindo na cozinha, é o tema do e-book. É um e-book voltado para crianças, mães, então confiram lá também. Eu também gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui. Na nossa casa, que é a FACIP, agradecer a Letícia, que eu a conheci essa semana online, né, Letícia? Sim. E a gente se identificou bastante, foi muito gratificante também ter você aqui comigo. Nessa live, agradecer a Bruna, coordenadora nossa, e a todos vocês que participaram, que comentaram, interagiram. Nosso muito obrigado. E espero que logo a gente esteja, né, ao ritmo normal e acabe tudo isso e voltem às aulas presenciais. A gente está com saudade, né? Exatamente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal, então, para encerrar, quero agradecer a presença das nossas convidadas, das 2 convidadas, e colocar para vocês uma forma de motivação que nós gostaríamos de criar nesse momento, né? Então, o convite à Letícia, que é uma acadêmica que gosta bastante de participar de cenários, né, bastante ativa na nossa profissão, é algo que nos traz, nos desperta nos mostra como a profissão nutricionista realmente tem muita gente boa vindo por aí, né? Então, a gente gostaria muito de colocar para vocês a necessidade de, desde a graduação, sempre estarem bastante motivados, sempre estarem inseridos em espaços de discussão, né? E uma das formas que a gente tem hoje são as redes sociais, né? Então, a importância de se pensar a profissionalização nos espaços de redes sociais, né? Então, muito obrigada, Letícia, pela participação. Obrigada, Bruna. De novo, a gente destaca, sigam o Instagram, né, da Nutrinforma 9, da Nutrição da FACIP CPA, que é Nutricão FACIP CPA, o nosso canal no YouTube. Então, nós estamos trabalhando bastante para inovar, né, nesse novo mundo, né, nesse novo momento que nós estamos, de produzir bastante material para vocês online, para que vocês tenham acesso a isso. Essa iniciativa da FACIP merece que vocês realmente acessem os canais, enfim. Agradecer à professora Cristiana por ter partilhado com a gente da sua experiência, né, por sempre estar tão ativa também nos nossos cenários, e convidar vocês para conhecer os nossos espaços virtuais, então as nossas redes sociais. E aguardem as próximas programações, muita novidade está vindo por aí. Muito obrigada.